Olá, internautas, sejam bem-vindos a um episódio especial do Pod Já, o podcast do site jamildo.com. Hoje, uma edição especial por conta da vinda a Pernambuco do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vem aqui lançar sua candidatura nacional em Pernambuco também, depois de ter passado por outros estados do Nordeste. Seja muito bem-vindo. Olha, é uma honra enorme recebê-lo, prazer enorme recebê-lo, para a gente bater um papo aqui sobre política, sobre economia, sobre o futuro do Brasil. Prazer muito grande, Jamildo, te conhecer, estar participando aqui do podcast, está em Recife, em Pernambuco, esse estado aqui que eu admiro tanto, né, que já fez tanta diferença na história do Brasil. É uma nação. O senhor está entusiasmado? Amanhã tem um evento, hoje tem um evento em que vem uma representação regional falar sobre os avanços do Novo, 7 presidentes. O que é que o senhor espera desse encontro? O que é que o senhor espera desse evento que acontece aqui na MV, a partir das 14 horas? Bom, Jamildo, eu estou extremamente confiante com o meu partido, que é o Partido Novo. Em 2024, nas eleições municipais, nós tivemos um avanço gigantesco. Crescemos em números redondos 10 vezes. Nós ainda somos um partido pequeno, mas que tem um potencial muito grande, porque nós somos coerentes e o que nós queremos é aquela política que o Brasil precisa. Uma das diferenças, Jamildo, para você ter ideia, eu acho que você não vai encontrar isso em outro lugar. Eu sou governador de Minas Gerais. O estado de Minas tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu levei para trabalhar no governo? Zero? Zero. Nenhum. Nenhum trabalha, nenhum fornece nada. E a gente sabe que isso na política no Brasil costuma ser exceção. Alguém é eleito, quer dar um jeito em todo mundo da família. Quando não bota diretamente, bota cruzado. Bota cruzado, isso. E olha que eu tenho gente competente na minha família. Outra coisa que nós pregamos também, fim aos privilégios. Político no Brasil tem muito privilégio, não pode. Ele é servidor público. E o que o Novo prega? Quem é eleito pelo Novo tem de ralar, tem de trabalhar como qualquer outro. Em vez de ir morar no palácio, onde todos os ex-governadores moravam, eu fui morar numa casa que eu alugo, uma casa comum. Em vez de ter 32 empregadas, faxineira, governanta, mordomo, não sei mais o que, eu tenho uma que eu também pago. Então, eu sou um governador que só custo para o Estado o meu salário, que eu ainda dou, já que eu tenho um histórico aí, tenho uma empresa que me possibilita viver sem receber o salário. Então, é isso que nós acreditamos. Agora, você vê aqui no Brasil, às vezes alguém é eleito e vai passar a viver igual imperador. Lá em Minas, o governador vivia igual imperador. E ainda ia e voltava ao trabalho diariamente de helicóptero. Custava milhões por ano. E hoje eu fico feliz de ser um governador que continua vivendo igual eu vivia antes. Da mesma maneira que eu vivia há 10 a 20 anos, eu vivo como governador de Minas agora. E você que gosta do estoicismo sabe muito bem que isso... Acabei de lembrar disso. Não é? O Marco Aurélio, que foi talvez o melhor imperador de Roma, ele viveu a maior parte da vida melhor que ninguém, numa tenda no campo de batalha. Então, nós estamos precisando no Brasil, na minha opinião, são de governantes que tenham esse espírito de servir e não de viver numa redoma cercado de bajuladores. Uhum. O Novo sempre teve pouca presença no Nordeste. Falta de projeto ou falta de escuta? Como é que o senhor pretende, como liderança do partido, mudar essa realidade? Aproveitando aqui, o Nordeste precisa de mais Estado ou de um Estado melhor? Onde entra o Novo nessa equação? Jamildo, o Novo tem crescido e eu vejo que, como o partido surgiu no Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, ele tem crescido a partir dali. E está chegando aqui no Nordeste. O Novo também não está presente em Roraima, nem em outros estados mais distantes. Em Minas, nós conseguimos o melhor resultado do Novo.
é onde o partido mais cresceu. Fui o primeiro executivo a ser eleito pelo Novo para o Poder Executivo, primeiro governador. O Novo tem crescido também em estados do Sul. Então, eu vejo que é um crescimento natural. Você começa ali numa região e, à medida que o tempo avança, vai crescendo. E o importante, Jamildo, é que esse crescimento seja sustentável. E nós sabemos que tem empresas que crescem demais e depois, do jeito que cresceram, despencam, né? Nós estamos vendo aí um caso bem atualizado, não é isso? Então, o Novo me parece que tem esse jeito mineiro de atuar. É degrau por degrau, e não pulando 3 andares de uma vez e depois despenca e fica sem nada. Então, é um crescimento saudável e eu vejo que ele nunca vai ser um partidão, que vai ter lá em Brasília 150 deputados ou 200, até porque é um partido que age diferente. Nós prezamos mais a qualidade do que a quantidade. E acho que quem vai no médico entende muito bem o que eu estou falando. Na hora que você vai no médico que entende bem, ele te resolve. Se você for em 3 médicos meia boca, você ainda vai continuar procurando o que você tem. Então, o Novo ele é preciso, ele é cirúrgico. O que nós queremos fazer no Brasil é o que nós já fizemos em Minas. Nesses 7 anos que eu estou lá, nós mostramos que é possível fazer algumas coisas que todo mundo considerava impossível. Vou te dar aqui um exemplo. Nós somos o estado do Brasil que tem o menor número de secretários. 14. Minas tem 21 milhões de habitantes, é o 2º estado mais populoso. Eu estou vindo agora da Bahia, me falaram que na Bahia são 26 secretarias. A Bahia tem menos habitantes do que Minas, 14 milhões de habitantes. Em Minas, 14, muitas prefeituras têm mais secretários. O próprio governo federal tem, né? Todos os secretários meus, Jamildo, foram selecionados pela competência. Passaram por que eles chamam aí, que você conhece, empresa de headhunter, por entrevistas, por avaliações, para poder assumir o cargo. E quando você coloca gente competente à frente da segurança pública, à frente da educação, à frente da saúde, você começa a resolver os problemas. Agora, quando você põe lá um amigo, um parente, uma companheirada, com certeza a coisa não vai fluir bem. É igual você ir num médico muito bom ou ir num aí que quase que não entende nada. Então, nós estamos provando que existe uma outra maneira de fazer gestão pública, que é o que o Brasil precisa, mais técnica, com menos interferência de politicagem e por aí vai. Perfeito. Quando você falava aí de médico, eu lembrei que com essa idade eu já tive uma crise grave de ciático, né? E quem me salvou foi um amigo meu do basquete, ele é médico, aí disse, olha, Jamil, esquece os ortopedistas, vai no neurologista. Aí, em um mês, o cara me tirou da crise, até disse, olha, eu passei por isso, você está sob muito estresse e está... Foi na eleição de 22, a gente trabalhava enormemente, de manhã, de tarde, de noite, engordei 10 quilos, aí imagina o estresse junto com o peso, a coluna velha não aguentou, né? E se não fosse, ela estava lascado, podia estar sem andar até hoje. E essa crise de ciática eu tive uma vez. Sério? É a pior coisa do mundo. Você não encontra uma posição nem assentado, nem deitado, nem em pé, que a dor passa. Isso é que me deixava mais triste, porque eu sempre fui muito produtivo e eu não conseguia trabalhar porque eu não conseguia sentar. Então, e o que resolveu lá para mim o paliativo, eu me lembro bem, é uma injeção de 2 componentes que mistura, não é isso? É porque você é corajoso, eu tomei um negócio que era mais longo prazo. Pregabalina. E eu ia no fisioterapeuta 3 vezes por dia. Eu ia cedo, logo depois do almoço e no início da noite, durante uns 3, 4 dias, para poder dar jeito. Aí começou a melhorar. E sem dormir, porque você não consegue dormir. É terrível. A gente vai passar o programa aqui todo dia falando isso. Mas você corrigiu. Graças a Deus. Ficou bem. Hoje eu corro, pareço um menino novamente. Que beleza. 3 vezes por semana eu jogo meu basquete. Aliás, eu tenho uma religião, chama-se basquete. Olha, se o senhor fosse presidente, qual seria a primeira política concreta para o Nordeste? Eu estou insistindo no Nordeste porque a gente está aqui no Recife, que é a capital do Nordeste, e porque é uma região bastante importante nas eleições. Sim. Jamildo, eu te diria que
O que nós precisamos é uma política para o Brasil, que vai beneficiar todas as regiões e todo o Brasil. Hoje, Jamildo, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Isso significa que quem vai comprar uma casa própria, quem vai comprar um carro financiado, quem vai comprar uma moto financiada, vai comprar um celular financiado, paga tudo mais caro. Isso restringe o consumo. A primeira coisa que nós temos que fazer no Brasil é reduzir essa taxa de juros. Eu falo que esse governo ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele está dando lá um Bolsa Família, mas quem paga uma prestação do carro, da casa, da moto, está pagando muito mais caro por causa da taxa de juros. Isso é ruim para as pessoas e é pior ainda, Jamildo, você que acompanha, para o setor produtivo. O sujeito que tem uma indústria, que quer construir um prédio, que quer fazer um galpão industrial, ele fala, eu vou deixar o meu dinheiro aplicado, emprestado para o governo, em vez de gerar investimento, em vez de modernizar a empresa dele, e o Brasil vai ficando para trás. O Brasil, há 40 anos atrás, representava 4% da economia do mundo. Hoje representa 2,3%. Caiu para menos da metade e tem perdido espaço. Nós temos hoje um governo federal que, com essa gastança desnecessária, desenfreada, provoca essa taxa de juros lá em cima. Quem, às vezes, não acompanha a economia não consegue perceber, mas isso está dando dinheiro para quem já tem dinheiro, Jamildo, você sabe. Quem tem 100 milhões hoje está ganhando por ano 15 milhões dormindo sem correr risco. E na hora que você falar, não, agora a taxa de juros caiu, esse sujeito vai começar a aplicar esse dinheiro dele numa fábrica, numa indústria, no agronegócio, em alguma coisa que movimenta a economia. E quem compra um carro, quem compra uma moto, em vez de pagar uma prestação de R$300 por mês, vai pagar uma prestação de 200, entendeu? Então, nós precisamos resolver. O Brasil tem uma economia, por esse motivo, que é andar com o freio de mão puxado. Isso não deixa o país desenvolver. Então, a grande mudança que nós vamos precisar fazer no Brasil, antes de tudo, é essa. E na hora que você faz isso, Jamildo, o que acontece também? Vamos pegar agora pelo lado do governo. A dívida do governo federal hoje é 8 trilhões de reais. 8 tri. 15% de 8 tri dá 1 trilhão e 200 bilhões por ano de juros. Na hora que esses juros caem pela metade, você está economizando 600 bilhões. É mais do que os programas sociais, somando o Bolsa Família, somando tudo. Então, você pode ajudar mais quem precisa, você pode aplicar mais na saúde, aplicar mais na segurança pública, na educação, que hoje não tem dinheiro porque vai para os juros devido a essa previsão de dívida que não para de crescer. Eu concordo, com certeza, com o senhor, porque não teve ajuste fiscal, não teve reforma administrativa para equacionar as contas, mas não é um discurso palatável. Eu acho que a maioria das pessoas nem entende como é que faz para isso ser levado adiante e ser revertido em sucesso partidário. Então, então, assim, eu estou falando isso para você que você compreende isso, né? Mas quando eu estou com pessoas mais humildes, o que eu tenho dito é o seguinte, o que nós queremos é um governo responsável, um governo que, em vez de gastar com aquilo que não precisa, vai gastar com aquilo que é importante, que é com a saúde, que é com a educação, que é com a segurança pública, um governo que não vai colocar a gente lá despreparada, gente não qualificada, gente que não tem ética. E se alguém proceder mal, igual já aconteceu no meu governo, é expelido para fora, você não vai manter ninguém lá. Um governo que combate a corrupção constantemente. Na minha gestão, nós não tivemos um escândalo. Entendeu? Tentaram procurar, continuam procurando a oposição lá em Minas Gerais, não encontraram nada.
Então, o que nós queremos dar para as pessoas, eu falo assim, o governo, quanto menos ele aparece no jornal, melhor. Porque aparece no jornal, geralmente é coisa ruim, coisa errada, não é? Lá em Minas... Os jornalistas têm uma dificuldade de elogiar também, né? Tem, então eu nem espero elogio mais, viu, Jamil? Então, lá em Minas, se você pegar os jornais de Minas, eu acho que eles ficam semanas sem citar o meu nome lá. Nós estamos só entregando a melhor merenda do Brasil, melhorando as estradas, reformando as escolas, a segurança pública, estamos entre os estados mais seguros do Brasil. Então, as notícias lá do governo do estado praticamente sumiram, não tem. Eu acho que até para jornalista eu não sou um governador muito bom, não, que eu não dou motivo para eles falarem mal, entendeu? Então, eles ficam lá procurando cabelo em casca de ovo. Quando não encontram, como não encontram mesmo, né, eles começam a inventar. Já inventaram um punhado de coisas aí que não vem ao mérito aqui. Pois é, a curiosidade, como é que o senhor lida? Nós temos a mesma idade, não? A gente se formou lendo jornal, revista. Hoje em dia é tudo eletrônico, é tudo na palma da mão. Sofre muito com fake news. Como é que o senhor acha que dá para resolver? Tem discussão para regular a mídia? Como é que o senhor tira de letra isso aí? Ou como é que encara esse tipo de problema da vida moderna? Sim. Jamildo, eu acho que se fosse lá no tempo nosso, há 30 anos atrás, quando a gente era bem mais jovem, eu não teria sido eleito governador. Porque quem dominava toda essa estrutura de informação, você que é da área sabe muito bem, eram os grandes meios de comunicação, né? Ou TV, ou rádio, ou jornal impresso. E com o advento da tecnologia, com esse advento aqui, cada um de nós passou a ter condição de ter contato, né, direto com quem nós conversamos. E foi o que eu fiz lá em 2018. Na minha jornada, eu que nunca tinha sido político, nunca tinha sido candidato a nada, nem a vereador, prefeito, deputado, fui direto para governador. E fui mostrando, eu estou aqui na cidade tal, olha aqui que absurdo, o único posto de saúde aqui da cidade fechado, com uma placa lá, não estamos funcionando porque não recebemos recursos do governo do estado. Passava lá na porta de um hospital regional, que a obra foi abandonada pelo governo do Pimentel, do PT, entendeu? Uma obra quase pronta, já com ar-condicionado, gerador aí, não colocaram nem vigilante lá, foi tudo depredado, carregado, levaram tudo embora. Então, na hora que você tem acesso a essa facilidade tecnológica, você tem muito mais condições de mostrar alguns absurdos. E tem o lado ruim disso também, né? Que hoje, às vezes, alguém de maneira maliciosa chega para você, pergunta alguma coisa e está gravando, e depois sai mostrando aí alguma coisa que você supunha estava respondendo de maneira pessoal e não de maneira pública, né? Então, tem gente que faz aí coisas, vamos dizer, meio não éticas aí. Mas eu sou favorável à transparência, eu vejo que esse mundo ficou mais transparente. Agora você tem que estar aguentando essa bobajada também que aparece aí, né? Toda hora é alguém querendo se exibir, mostrar o corpo, lacração, não é isso? né? Lacração, né? Ou ficar xingando outros também, tem muita agressão. De vez em quando eu olho lá as minhas redes sociais, tem gente que parece que a profissão é agredir os outros diariamente, mas faz parte. Eu levo bem. Impressionante. Inclusive, eu fiz uma festa aqui de 34 anos de profissão no Recife para comemorar, né? Achava que era um marco importante. 60 anos de vida, mas basicamente era 20 anos apanhando na internet. Já tem 20 anos somente de atuação digital. Eu disse, rapaz, eu tenho que dar essa alegria aos meus fãs e aos meus, né, detratores. Vamos fazer uma festa para eles ficarem felizes. Mas, olha, você também tem haters também, então? Tenho. Um dos mais engraçados, eu me lembro, sempre fui muito plural, o site não me pertence, é sempre uma plataforma que as pessoas precisam se apresentar. Então, o Janequine estava aqui na cidade, aí tinha uma repórter que disse, olha, a gente tem que fazer
uma série aí de matéria com ele, botar uma série de fotografia, e o danado apareceu lá de sunga, né? E aí começaram a me esculhambar pela internet e eu achei divertidíssimo que o sujeito disse assim, esse Jamildo é mormaço. Aí eu disse, o que é mormaço? Não parece que queima, mas queima. Mormaço? Não conhecia esse termo. Eu não, também não, passei a maior vergonha, fui lá entender o que era aquilo. Sei. Mas assim, tem que conviver, tem que usar. Eu dou risada, sabe? é. Eu dou risada, Depois eu vou te mostrar aqui algumas coisas que eu recebo aqui que você vai rir também. Qual foi a mais divertida que o senhor recebeu? Recentemente, ou historicamente? Eu não vou lembrar, não, mas eles, em Minas, né, como eu sou do interior do Triângulo Mineiro, Minas é um Brasil, né? Nós temos diversas regiões lá. E eu tenho um sotaque diferente da capital do estado. Então, reclamam muito desse meu sotaque, entende? Que é do Triângulo Mineiro. Todo mundo no Triângulo fala igual a mim, mas na capital e em outras regiões do estado fala um pouco diferente. Então, já falaram de tudo aí desse sotaque meu, mas eu carrego ele com muito orgulho. Muito bem. Né? Autenticidade. Olha, deixa eu lhe perguntar sobre o Nordeste mais uma oportunidade, que em 2023, fiz uma pesquisa aqui, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, teve uma reação forte, inclusive nota do Consórcio Nordeste, porque o senhor falava dos incentivos, falava da reforma tributária e da distribuição de recursos federais, aí comparou as regiões, dizendo que tinha umas vacas que produziam mais e outras que produziam menos, sugerindo que Norte e Nordeste receberiam benefícios desproporcionais. Tem aí até a ideia da criação de algo semelhante ao Consórcio Nordeste, mas voltado lá para o Sudeste. Olhando para a repercussão daquela fala, o senhor acha que exagerou na metáfora? Mantém a crítica ao modelo de incentivos ao Nordeste ou reconhece que essas políticas ainda são necessárias para reduzir a desigualdade? E considerando que também agora vai acabar a história dos incentivos com a reforma tributária, né? Exatamente. O que é que o senhor me disse? Atualizando. O que eu te digo aí é o seguinte, primeiro que eu admiro muito o Nordeste, acho que nenhuma outra região do Brasil tem um potencial turístico tão grande quanto o Nordeste, aonde estão aqui as mais belas praias do Brasil, os maiores resorts, um clima, né, que nem se compara com o do Sul e do Sudeste, um calor o ano todo. Então, um potencial gigantesco. Fernando de Noronha, os Lençóis Maranhenses, coisa que nós não temos no Sul. O que eu critiquei na época, eu acho que está muito relacionado, ô Jamildo, à questão de, às vezes, uma classe política do Nordeste que muitas vezes eu vejo atua de forma diferente do restante do Brasil, né? Que Você se refere à classe política? Eu estou falando umas lideranças políticas, não vou entrar em nomes, mas muitas lideranças aqui, que é mulher no Tribunal de Contas para poder ter renda para sempre, coisas assim que eu sou totalmente contrário mesmo, sabe? Eu acho que a política aqui ainda precisa, né, se profissionalizar mais. Não estou falando que no resto do Brasil não tem, mas talvez aqui... Eu acabei de lembrar de Rio de Janeiro, que é uma esculhambação sem aqui tamanho. talvez tenha... Então, eu acho que eu fui muito nessa linha aí. Mas acho que fui muito criticado também, porque eu fui um dos idealizadores, ô Jamildo, do COSUD, que é o Consórcio Sul-Sudeste. E nós, estados do Sul e do Sudeste, temos interesses comuns, temos similaridades da mesma maneira que os estados do Nordeste têm. E me parece que, devido eu ter idealizado, ter ajudado a constituir o COSUD, que é o Consórcio Sul-Sudeste, eles estavam achando que nós estávamos querendo fazer frente. Eu acho que o consórcio dos estados do Nordeste querem somar com o Brasil, e nós queremos somar, e temos somado, entende, com o Brasil, nós 7 governadores lá do Sul e do Sudeste. E muita gente veio falar, vocês estão querendo dizer que é melhor, estão querendo separar do Brasil, não tem nada disso.
O Brasil é o que é devido nós estarmos todos juntos, devido nós termos essa diversidade cultural, e o Nordeste, eu acho que, em termos de cultura, tem uma riqueza fenomenal, e nós temos é de somar forças, e temos é de tentar modernizar o Brasil como um todo. E dentro de Minas, eu tenho o Nordeste. Sim, a região da Sudene. A região da Sudene, quando eu vou no norte de Minas, é igual. E como empresário, ô Jamildo, eu tenho investimentos no Nordeste. Quando eu era empresário e abri lojas em todo o interior de Minas, eu abri mais de 30 no sul da Bahia, que estão lá operando também, naquela região. Então, eu invisto no Nordeste, acredito no Nordeste. O que eu vejo que às vezes precisa, que eu conheço bem boa parte do Brasil, alguns políticos que querem mandar mais e tirar mais proveito. E, às vezes, isso pode estar mais presente, mas o povo aqui merece toda a consideração, é um povo trabalhador, bravo, que luta contra um clima que não é fácil. Conheço lá o sertão de Minas muito bem, sei que não é fácil. Então, que fique bem claro, eu quero que o Brasil caminhe unidos, todos juntos. Nós só vamos ser aí um país mais admirado, mais bem representado juntos, e não separando, brigando. E hoje, infelizmente, ô Jamildo, nós vivemos aí um período de radicalização. Parece que fazer política no Brasil ficou ser mandar pedra do lado oposto. Você concorda? Sim. E quando você está desse jeito, parece que você não está fazendo nenhum plano de futuro. Você está simplesmente tentando ali agredir o seu vizinho e não propor alguma melhoria para o quarteirão, para o condomínio. Essa rinha, inclusive, não interessa ao leitor, né? Ele quer saber das propostas, quer saber como é que a vida dele pode melhorar. Inclusive, não sei se o senhor já leu, mas um mineiro, o Felipe, lançou um livro belíssimo. Já leu o livro mais novo dele, Felipe Nunes, que fala sobre o Brasil no espelho. Está comigo na minha mala, você acredita? Eu vou ter tempo nessa... É fantástico, porque ele fala sobre várias situações, sobre o avanço do conservadorismo, ele fala sobre a questão armamentista. O brasileiro é punitivista, mas ele não é armamentista. Daí não ter passado a ideia de que tinha que armar, né, a população. Houve ali um alarido muito grande com o Bolsonaro, mas acabou não indo à frente. E fala também sobre a questão desse novo mundo que apareceu político com os aplicativos. Ele, inclusive, classifica como uma nova categoria política. Tem até uma pergunta aqui, vou ler. Político com aplicativo? Não, os aplicativos geraram uma nova categoria política, que são os entregadores, os motoristas, as pessoas que vivem dessa cadeia. Sim. Inclusive, quero lhe perguntar sobre a regulação dos entregadores. Parece que está retrocedendo. Eu escrevi até isso ontem e falei na CBN também. O governo falando em endurecer as regras e as plataformas ameaçando judicialização. Se o senhor fosse presidente, bancava uma proteção mínima sem a CLT e sem tabela de preço, que até tabelamento o Boulos está querendo prever aí nesse projeto que está para ser apresentado. Há como avançar sem virar lacração e ano eleitoral? Nesse tema, o senhor acompanha? Porque muita gente hoje em dia ele bota lá quase 10% a 15% da população é dependente desse tipo de estrutura. Porque acabou, né? Na época do PT tinha o chão de fábrica. Isso acabou. Vai simplesmente muita desintermediação do trabalho. Isso. Jamildo, você acompanha, você sabe que hoje, no Brasil, metade de quem trabalha não tem carteira de trabalho. 50% na informalidade, sem seguro-desemprego, sem fundo de garantia, sem férias, sem 13º, não tem direito nenhum. O que nós precisávamos no Brasil era modernizar essas regras, torná-las mais simples. Se metade da população não tem acesso a esse benefício, na hora que você fala que está dando mais direitos, você está dando direito só para metade que se beneficia dessa formalidade, concorda? O restante está totalmente esquecido, totalmente esquecido. Então, eu sou favorável a nós termos no Brasil mais liberdade para o trabalhador e para o patrão,
Por que aqui nós não podemos colocar trabalho por hora? A pessoa falar, dia de sábado eu não trabalho e eu quero um emprego aqui para me trabalhar aqui na sua empresa. Como tem os americanos, né? Como os americanos, 4 horas aqui no sábado e ganhar no final do mês mais R$1.000 com esses 4 sábados. Você está entendendo? Em outros países é permitido, aqui no Brasil não é. Você assinar um contrato de trabalho para trabalhar 4 horas no sábado para ganhar não sei quanto. Então, o que nós precisamos é estarmos abertos para a realidade do brasileiro que trabalha muito, tem de ficar claro, e que recebe pouco. E que muitas vezes, como eu te falei, a metade não tem garantia de nada. Se uma mulher ficar grávida, ela vai ter licença maternidade? Não vai, porque ela não tem carteira de trabalho assinada. Então, nós precisamos simplificar as regras para tornar esse mercado mais aberto para aqueles que hoje não entraram. Nós temos a metade do Brasil que não usufrui dos direitos trabalhistas, porque eles são burocráticos, às vezes são excessivos, e o que a gente precisava é tornar tudo isso acessível e não proibitivo. Então, eu gosto daquilo que funciona para todos. Se eu faço uma coisa que só funciona para metade, eu não fico satisfeito. Você, eu acho que também não ficaria. Então, nós temos um governo que fala que está dando, mas na hora que a gente vai ver, está dando só para metade, que até já ganha mais. Tem até um risco, né? Porque com essa desintermediação toda do trabalho, você tem um problema grave na Previdência. Foi feita uma reforma e é possível que em alguns anos tenha que ser feita outra, porque como é que vai fechar essa conta? Né? Você se preocupa, com certeza, com esse tema. Muito. Imagina que existe uma solução possível? Jamildo, quando teve a... Como é que é lá em Minas? A Previdência Estadual tá tranquila? Não. Porque é bem antigo, é bem possível que tenha uma... Minas é um estado igual Pernambuco, antigo, né? Já tinha muita gente há 50 anos atrás. Então, nós temos lá uma previdência que pesa cada vez mais no cofre do Estado. Cresce numa velocidade muito maior do que a receita, Jamildo. Então, é preocupante. As pessoas vivendo mais, né? Significa mais dispêndio. Então, aí é que entra o que eu ia te comentar. Lá em 2019, 2020, quando aprovou a última reforma da Previdência, eu fui lá em Brasília diversas vezes, tinha lá um dispositivo, Jamildo, que eu acho que é o correto, que seria o seguinte: toda vez que a expectativa de vida aumentar, o período de contribuição aumenta. Que coisa mais justa do que essa? E acho que quem está pagando 6 meses a mais, 1 ano a mais ou trabalhando, devia agradecer a Deus por estar vivendo mais, você concorda? E não estar reclamando. Porque no passado a pessoa aposentava com 40 anos e morria com 50. Vamos dizer, exagerando um pouco, que era assim. E se hoje você vive até os 80, acho que não tem nada demais você trabalhar até os 65. Ou 68, ou o que lá que seja. Mas esse problema vai ter de ser resolvido pelo próximo presidente do Brasil, porque a conta não fecha, o brasileiro vive cada vez mais, graças a Deus, mas viver mais significa também ter de trabalhar mais. O problema é que é um assunto muito técnico, muito sério, mas indigesto, porque quem quer ouvir vai ter que trabalhar mais, né? Muito indigesto. Não é? Muito. Escala 6x1. Sou empresário, vive no mundo empresarial. Qual é a sua opinião? O ministro Boulos e até Lula já reverberou isso publicamente, tem defendido abertamente o fim da escala 6x1 como um avanço, classifica como um avanço civilizatório, dizendo que o Brasil não pode normalizar jornadas exaustivas. O senhor vê essa proposta como modernização das relações de trabalho ou populismo que encarece emprego e afasta investimentos? Jamildo, como eu disse agora há pouco, o brasileiro já trabalha muito. Eu sou totalmente contra as jornadas exaustivas. O que eu já vi em muita empresa é alguém cumprir em 5 dias a carga de trabalho de 6 dias, em vez de trabalhar 8 horas, trabalha 8 horas e 40 minutos, faz em 5 dias aquilo que faria em 6 dias. Eu sou muito favorável àquilo que nós acabamos de comentar. Liberdade. Liberdade, pagar por hora. Porque eu conheço até pessoas que, em outros países, né, que falam, eu trabalho
sexta, sábado e uma parte do domingo. E ganho mais do que os meus colegas que trabalham a semana inteira. Porque ele está trabalhando num momento em que a maioria das pessoas, às vezes, não gostam de trabalhar. Mas se ele tem essa disponibilidade, então o que nós precisamos dar é opção. Eu não estou querendo tirar direito de ninguém. Eu acho que a CLT pode ficar exatamente da forma que está e nós termos uma CLT 2. Falar, ó, tem aqui um modelo que o pagamento é por hora. O que você, empregado e patrão, quer? O modelo tradicional ou esse modelo aqui? Escolham. Concorda? Se você vai num lugar comer, se só tem lá um sanduíche, você não vai ficar satisfeito. Você quer ter opções de sanduíche no seu cardápio lá. Então, acho que o Brasil precisa abrir mão disso, nas relações de trabalho, na educação. Lá em Minas Gerais, eu estou tentando implantar, com muita resistência, escolas cívico-militares. Eu não quero acabar com as escolas tradicionais, mas eu quero, de cada 10, transformar uma em escola cívico-militar. Quantas o senhor tem hoje? Hoje em Quantas Minas, quer ficar? hoje em Minas nós temos 3.500 escolas convencionais e 9 cívico-militares. 9. Eu quero levar para umas 200 nas cidades maiores. Se a família, se o pai, se a mãe quiser colocar numa escola que vai exigir mais disciplina, que vai ter moral e cívica, que vai ter lá alguém fardado acompanhando, é um direito do cidadão colocar. A gente é do tempo do Estudos Sociais Brasileiros. OSPB. Organização Social Política do Brasil, não é isso? OSPB, você é dessa época também, E de onde é que vem essa reação? De onde é que? Dos professores, dos sindicatos? Dos sindicatos. Sindicato, respeito. Como correr de transmissão? Mas por que você não pode dar opção para as famílias? Por que o pai e a mãe não podem falar e discutir com o filho, ó, você não quer estudar nessa escola aqui? Então, eu acho que nós temos de ter a cabeça aberta. Esse pessoal que fala que é democrático, na minha opinião, eles são ditatoriais, não quer um outro modelo para se comparar. Eu acho que o medo deles é quem estudar nessas outras escolas, tirar nota muito melhor, se formar e ter muito mais sucesso, porque lá não vai ser permitido pichar, lá não vai ser permitido agredir professor, lá não vai ser permitido ficar faltando sem justificativa, lá pai e mãe vai ter de comparecer na reunião, e é coisa que brasileiro, às vezes, não aprecia muito. Uma coisa que eu gosto muito de comparar, fala que a educação no Brasil é ruim, não é isso? E é mesmo. Para ser campeão olímpico, você precisa de dedicar, ralar, ter uma disciplina do cão ou não, Jamildo? Precisa, não precisa? Sim. E para ser um excelente profissional é a mesma coisa. E aqui no Brasil, muita gente, principalmente gente da esquerda, fala que você vai ser um excelente profissional faltando na aula, não estando nem aí para os estudos. A coisa não vem de graça, não. Talvez um bom político, se faltar tanta aula, né? Você me lembra, Eugênio Griezmann, ele escreveu um livro chamado Fatores de Sucesso. Esse é bem antigo, ninguém vai conseguir achar na livraria. Nossa, esse eu não lembro. Eugênio Griezmann. Griezmann, não. Um sociólogo americano, ele entrevistou 200 personalidades e ele simplesmente fez um decálogo dizendo assim, olha, se você fizer isso, aquilo, outro, você vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida. O primeiro recado é: ame o que você faz, porque aí você vai fazer bem feito. O trabalho não vai ser trabalho. Na verdade, você vai ter prazer em estar fazendo aquela coisa que não faz só pelo dinheiro. E no meio, você falou, eu lembrei, tem a questão do tempo. Sugere que a pessoa tem que atingir a excelência. E você precisa de pelo menos 10 anos para você virar mestre no seu ofício. Então, realmente, sem esforço, sem dedicação, a gente não vai para lugar nenhum. E o que você vê muito nas escolas hoje, muitas vezes, são professores falando, não, você tem direito a tudo, e nunca falar que precisa esforçar muito. Né? Só fala que você tem direito, mas... Olha, chegou a proibição do celular por lá. O senhor, como gestor, as escolas estaduais, elas melhoraram, porque as crianças estão se livrando da distração, porque isso aqui, vamos convencionar, né? É um baita de um desperdiçador de tempo.
Eu sou totalmente favorável, quem está na escola, celular desligado ou guardado ou nem levar para a escola. Senão é uma distração. Você é adulto, eu sou adulto, até nós distraímos, tem hora, não é? Eu me perco, às vezes eu me pego. Então, eu fico contrariado. Quando eu pego aqui, vou ler uma notícia, tem um link ali, você abre o link, na hora que você vê, você perdeu ali 15 minutos fazendo uma coisa que não te agregou nada. Mas eu tenho uma desculpa, porque eu digo que eu estou me informando. Mas uma coisa é você ler uma matéria jornalística, que pode estar aqui, e outra coisa é você começar a ler fofoca, que às vezes, porque está tudo misturado ali. Antes, quando você comprava um jornal, uma revista de reportagem... Destacava o que não queria. Você, muitas vezes, não tinha isso misturado. Agora aqui vem tudo misturado, né? Então, você tem que ter muita atenção mesmo, caso contrário, você vai entrar naquilo que não interessa nada, que não te agrega nada, né? E está cheio de diversão aí. E o tempo é ouro, né? A gente já tem essa lição aí no estoicismo, que você tem que aproveitar bem o tempo, até porque o tempo é curto. Daqui a pouco a sua vida foi-se embora, você não... Então, não nós já estamos aí nos 60 anos, nós já sabemos, não é? O quanto passa depressa, não é isso? O quanto a gente nem sonhava que fosse tão rápido assim. É verdade. O que é que o senhor faria diferente, considerando o tempo que já teve de oportunidade? Eu falo, Jamildo, que eu estou pagando uma dívida antiga minha, porque até os meus 54 anos, eu nunca tinha tido nenhuma participação política. Eu tinha aversão à política. Como a maioria dos brasileiros, né? Como a maioria dos brasileiros. E eu vi em 2015 e 2016, Jamildo, que foi a maior recessão que o Brasil já teve, você deve lembrar, né? Foi depois do petrolão, mensalão, impeachment, mala de dinheiro, etc., veio aquela recessão que ceifou, cortou 3 milhões de empregos formais. Se é 3 de formais, como a informalidade é a metade, foram 6 milhões de brasileiros que perderam emprego naquele período. E naquele período, Jamildo, eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu era presidente em 2.500 funcionários. Minha vida toda eu só contratei. A empresa era pequenininha, foi crescendo, 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 e naquele período ali eu tive de engatar marcha ré. Aí é que a ficha começou a cair. Eu comecei a ver que nós precisamos participar da política. Não precisa ser candidato, mas precisa, primeiro, estar acompanhando, segundo, estar apoiando o melhor ou menos ruim que seja, às vezes não tem o melhor, mas vamos apoiar o menos ruim, né? E você, se possível, está participando, indo nos eventos, opinando, etc. Então, foi nessa época que eu vi, eu falei, não adianta você estudar muito, eu sempre fui um sujeito estudioso, que li bastante, sempre fui disciplinado, criei um negócio que cresceu, dá 5.000 empregos diretos hoje, está lá funcionando, mas eu falei, não adianta nada disso se tudo isso que eu estou fazendo está sendo feito num país que está caminhando para ser uma Venezuela. O que vale um bom profissional na Venezuela? Ele quer ir embora de lá, que lá não tem reconhecimento para nada. O que vale uma boa empresa na Venezuela? Nada. Lá ninguém quer investir. Nem a petroleira está bem, né? Nem a petroleira de lá está bem. Então, aí é que a minha ficha caiu. Então, o que eu faria diferente hoje na minha vida é ter tido maior participação. Eu proibia político de entrar na empresa. Cheguei a fazer isso lá. Chegava a época de eleição, proibido candidato a vereador, a prefeito, a deputado a entrar aqui. Passava o cadeado, entendeu? Proibido. Político para lá e eu para cá. Eu estou trabalhando, estou fazendo certo e que eles façam o deles lá. Então, hoje eu faria diferente. Porque existem vasos comunicantes e faz parte dos valores da empresa fazer a atividade, né, crescer. Eu sou capaz de entender sua posição. Deixa eu perguntar sobre Bolsa Família. O senhor falando aí da questão social, eu lembrei, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que eu não vou lembrar o nome... Flávio Roscoe. Isso. Ele foi na Folha de São Paulo e deu uma matéria que repercutiu bastante, ele dizendo assim, só mesmo otário para
aceitar carteira assinada hoje no Brasil, CLT, porque o sujeito recebe Bolsa Família, então ele já tem ali um salário, ele vai buscar um bico para poder complementar a renda e com toda a repercussão. O senhor pensa o que do Bolsa Família? Eu penso... Manteria, reduziria? Eu aperfeiçoaria o mesmo, Jamildo. O Bolsa Família é importantíssimo, principalmente para aquelas mulheres que têm filhos pequenos ainda, que não têm uma fonte de renda. A família tem de ser preservada, tem de ser valorizada. Agora, o que eu levaria de aperfeiçoamento adiante? Primeiro, eu exigiria que, se essas crianças estão em período escolar, que todas estivessem frequentando a escola. Às vezes eu converso com professoras e elas me falam, tem mãe que não está nem aí para nada, só na hora que ela começa a perder o benefício é que ela vem aqui e mesmo assim não faz por boa vontade, não, entendeu? Senão nós vamos estar perpetuando a pobreza, a miséria, você concorda? Uma criança que não é bem alfabetizada, que não vai ter um futuro, então acho que isso é obrigação de um governante, pelo futuro das nossas crianças, que elas estejam na escola. E essa mãe, acho que às vezes ela até, dependendo do caso, das dificuldades, deveria até receber mais, entendeu? Do que recebe hoje. Outra coisa, agora se é homem, 20, 25 anos, 30, saudável, esse vai ter de fazer alguma coisa. Nós vamos ver lá na prefeitura... Uma contrapartida. Uma contrapartida. Se ele vai ajudar no posto de saúde, se ele vai ajudar na cantina de uma escola, e ele vai ter de fazer um serviço comunitário um dia por semana. Certo? E até para se qualificar, você concorda? Se ele for ajudar lá na cantina da escola, ter uma experiência ali, treinar como cozinheiro na escola municipal, treinar como alguma coisa dentro da prefeitura, não estou falando que ele vai trabalhar, não, mas eu estou falando que um dia por semana ele vai ter até de prestar um serviço comunitário para provar que ele não está, às vezes... fazendo outra coisa informalmente. Você concorda? Que muita gente, às vezes, fica nessa zona de conforto. Não estou falando que é a regra, não. Mas, às vezes, o sujeito arruma lá um trabalho informal, está ganhando de um lado e ganhando do outro. Então, nós precisamos estar aperfeiçoando, e eu ainda criaria um prêmio para quem conseguir um emprego, às vezes, em determinados ramos de atividade. Estava até conversando com um industrial aqui, agora há pouco, né? Ele me perguntando como é que está o mercado de trabalho lá em Minas. Eu falei, está difícil de arrumar empregado lá, como boa parte, às vezes, do Brasil. Eu sou da opinião seguinte, o sujeito está recebendo Bolsa Família, ele arrumou um emprego numa indústria, e aquela indústria ali é um trabalho especializado, nós vamos dar R$5.000 para esse sujeito. Entendeu? Como prêmio por ele ter arrumado um bom emprego. Então, nós precisamos ter um incentivo para as pessoas saírem do Bolsa Família também. Aí ele vai tomar gosto, ele vai aprender a mexer lá com o equipamento tal, vai se qualificar. O problema do emprego informal, Jamildo, não é que ele é ruim, não. O problema é que daqui a 10 anos a pessoa não aprendeu nada de novo. Ele está lavando o carro na rua. Você concorda? Não ajuda muitas vezes justamente o que a gente falava no começo, o rombo fiscal, né? Porque o sujeito não está arrecadando, não está pagando imposto. Então, e na hora que ele vai para uma indústria, em vez dele receber R$600 do governo federal por mês, ele vai passar a pagar, a empresa vai passar a pagar 600 de contribuição social. Você concorda que dá uma diferença no total de R$1.200? Então, acho que o governo pode dar tranquilamente 5.000 de incentivo para quem conseguir um emprego qualificado, porque isso vai ser algo que vai fazer a pessoa falar, não, eu vou querer ser registrado, vou colocar 5.000 aqui no bolso, concorda? Nós precisamos ter porta de saída, porta de entrada nós já temos demais. Perfeito. Deixa eu te perguntar sobre política nacional. Pré-candidato à presidência, o Renan Santos, veio aqui no programa da gente, fundou um partido, Missão, fez críticas diretas a governadores conservadores como o senhor.
pelo novo, Ronaldo Caiado e até mais o Ratinho. Ele criticou supostamente a capacidade de liderança de vocês no campo político conservador e afirmou que os senhores representam, palavras dele, uma direita frágil e submissa ao ex-presidente Bolsonaro. Isso aí, você acredita que demorou muito para ter esse desenlace? Foi preciso o Bolsonaro chegar na cadeia para poder a direita dizer, não, temos que cuidar do nosso setor, do nosso segmento, não pode ficar esperando o Bolsonaro. Que avaliação o senhor faz desse momento da direita? A direita, Jamildo, está forte. Tanto é que nós temos bons nomes, governadores bem avaliados. Concorda? Né? Nós podemos facilmente aí lançarmos 4 nomes hoje para disputar a presidência da República. Quando você tem muitas opções, me parece que isso quer dizer que você está mais bem preparado do que quem só tem uma opção. As pessoas têm dito, a direita está dividida, está fragmentada. Mentira. O que nós temos são mais candidatos que vão trazer mais votos. Você sempre acompanhou a eleição. Na hora que você tem um candidato a mais, tem como você ter menos voto? Não tem. Nem que seja o voto dele, da mulher e dos filhos, você está conseguindo, né? E sempre tem o fã-clube ali daquele candidato que vai junto também. Agora, a direita vai estar junto, unida, no segundo turno. Isso sim nós teremos. Então, eu vejo com muita naturalidade. Eu estive com o presidente Bolsonaro há 6 meses atrás, antes dele colocar a tornozeleira, inclusive, e ele falou, quanto mais candidatos nós tivermos, melhor. Então, eu serei pré-candidato, candidato, vou até o final, não sei com relação aos outros, que são de partidos diferentes, que vão ter de fazer aí a sua definição, mas qualquer um deles que for para o segundo turno, eu estarei trabalhando muito para que ele seja eleito. E eu indo, espero que o mesmo também ocorra por parte deles, porque é dessa maneira que nós vamos conduzir, e eu vejo isso de maneira até muito, que me deixa muito satisfeito, porque quando você tem 4 jogadores para jogar numa posição, você não vai ficar na mão. Agora, quando você só tem um, como a esquerda tem no fim de carreira, me parece que a qualquer momento você vai ficar sem opção. E a opção, Flávio, o senhor achou que foi inteligente? Bolsonaro tinha que tirar aí do bolso do paletó o nome do filho? Ou acredita que vai haver uma composição, isso faz parte do teatro da política mesmo? O Bolsonaro foi o maior nome, ainda da direita no Brasil, e ele tem todo o direito de estar indicando aquele nome que ele acha melhor. Certamente alguns partidos aí de direita, centro-direita, deverão lançar outro nome, mas faz parte do jogo democrático isso, né? Não sei se ele conversou ou não com esses partidos, lembrando que eu sou um pouco afastado, né, dos grandes partidos, já que estou num partido menor que me dá toda a liberdade de atuação. Então, esses grandes partidos acabam tendo aí algumas conversas, algumas composições que fica mais entre eles. Admitindo que o senhor passe lá, vai vencer, o senhor falou em composição, eu lembrei do Centrão. Como é que resolve para lidar com o Centrão? Então, o Centrão é sempre uma interrogação, né, Jamildo? Né? Porque, veja, o Bolsonaro disse, vou acabar com esse pessoal. O Heleno era o primeiro a dizer, com esses aí eu não me junto. Depois acabou sendo cooptado, acabou tendo que fazer o jogo da política, da velha política que vocês tanto combatem. Então, em Minas, vamos pegar o meu caso lá, né? Eu tive... O que é que Minas tem que ensinar ao Brasil? Então, lá nós somos totalmente transparentes. Eu falo o seguinte, você quer estar com o governo do Estado, você vai ter de estar votando conosco, e os nossos projetos são esses, não escondo nada. Eu falo, são projetos estruturantes para Minas Gerais, que vão levar Minas para o futuro.
Agora você pode ser oposição. Agora, se você estiver do nosso lado, eu, governador do estado, vou na sua base eleitoral com você, vou em todo lugar que você quiser, 1 dia, 2 dias, vou falar que você está caminhando com um governo sério, vou te mostrar como um político que está lutando aqui pela sua região e você coloque na balança. Eu não compro ninguém, o que eu faço é trabalhar em conjunto. Entende, Jamildo? Até porque o nosso estado lá, desde que eu assumi, né, que estava numa situação de falência, não tinha recurso, e eu nem recurso tinha. Graças a Deus a situação melhorou durante a nossa gestão. Mas eu não sou dessa forma de governar, de estar, toma aqui para votar comigo, ficar tipo comprando voto. Não concordo com isso, não. Você tem de compartilhar missão. E não ficar negociando voto a voto. Aí você não caminha, não. Mas, governador, no caso do governo federal, tem um problema seríssimo, que são as emendas parlamentares. Elas hoje já remontam à metade do orçamento. Antigamente, eu sou do tempo que ser ministro era uma coisa boa. Hoje você vê gente recusando de ser ministro do governo, porque, como deputado, ele tem muito mais influência, muito mais recursos para administrar, sem o ônus de ser executivo, não é? E sem o escrutínio de ser executivo. Então, é muito complicado. Concordo. Nós temos emendas parlamentares impositivas na Assembleia Estadual de Minas também, entendeu? Eu tenho esse mesmo problema lá e muitos outros governadores têm. E isso precisa ser limitado, Jamildo. Você acompanha e sabe como é ruim. Não estou falando que precisa acabar, não, mas é preciso ter um limite aí. E lá em Minas, Jamildo, essas emendas impositivas, nós também chamamos os deputados e eu passo para eles um cardápio. Eu tenho essas estradas aqui para reformar, esses hospitais aqui. É isso que não acontece no federal. O sujeito está mandando sem ter um planejamento de como isso vai agregar ao próprio trabalho de planejamento. Precisava ter, você concorda? Falar, deputados, olha aqui, nós temos isso aqui para fazer, com o que você vai contribuir aqui das suas emendas, que eu vou lá falar que você está ajudando aqui a sua região, ou a recuperação dessa estrada, desse hospital, fazendo essa melhoria aqui. Então, lá em Minas, nós temos conseguido que muitos deputados destinem boa parte dessas emendas parlamentares impositivas para projetos estruturantes, e não para poder ficar fazendo esse tipo de ação eleitoreira, que você sabe muito bem. Ou o senhor é muito sedutor, ou os deputados de Minas são muito colaborativos, porque no plano nacional não consegue ver isso. Não é tanto assim, não. Tem alguns que só querem realmente ver a gente para baixo mesmo. Não pensa que é as mil maravilhas, não. Mas nós temos conseguido bastante coisa. Mas eu estou com vontade já de morar em Minas. Tem que todo mundo virar. Vai lá, vai ser um prazer, Jamildo. Olha, para concluir, que a gente está aqui quase nos finalmente, o senhor acompanha a política local aqui de Pernambuco? A chance de um novo ter um candidato no estado em 26, majoritário, o vereador Eduardo Moura, que o senhor deve conhecer, Sim. Tem pontuado nas sondagens já divulgadas até aqui, pontuado até para quem nunca fez campanha, para quem não tem o bloco na rua, bastante expressivo, né? Nessa segunda também o senhor deve se encontrar com a governadora Raquel Lira. Algum tema em especial? Vai chamar ela para o novo, alguma coisa assim? E alguns defendem o palanque duplo com o João Campos e Raquel em favor de Lula. O senhor vê sentido nessa equação, nessa alternativa? Bom, primeiro, infelizmente, eu não vou conseguir encontrar com a governadora. Ela me ligou dizendo que teve uma viagem de última hora para Costa Rica, que ela vai estar tratando lá de uma questão referente a penitenciárias aqui no estado. Então, ela estará ausente. Lamento muito não encontrá-la, mas vamos ter aí outras oportunidades, com toda certeza. E eu estou, Jamildo, muito confiante aqui com o novo, dele poder estar avançando. Temos um nome excelente aqui, né? Vai caber ao partido aqui de Pernambuco, a ele que é candidato, definir se vai se candidatar
a qual cargo, que ainda não está 100% definido, mas você sabe que ele é um parlamentar muito atuante, um jovem brilhante, que tem toda a condição de fazer aqui, de ser um grande talento aqui na política do Estado. E eu quero estar dando todo o apoio que for possível aqui da minha parte, já tive com ele algumas vezes e fico assim realmente empolgado com o potencial que ele tem. E você que acompanha a carreira dele, eu acho que há mais tempo do que eu, né, já que ele no Partido Novo não tem tanto tempo assim, sabe como ele é um sujeito traquejado, entusiasmado, com uma energia sem tamanho, não é isso? Uhum. Né? Você conversa com ele, você percebe ali a energia, e jovem, né? Então ele tem aí um horizonte de 30 anos, 40 anos pela frente, então eu vejo que Recife, Pernambuco, vai ter aí um político que vai trazer muitas notícias boas no futuro. Fala-se que, inclusive, pode ser uma opção para a Prefeitura do Recife, né? Mas a gente vai ver mais na frente. Sobre Lula e palanque duplo, você já ouviu falar disso aqui em Pernambuco? Não. Todo mundo para ajudar Lula a se reeleger, mas o pessoal de João Campos não aceita muito, não, a governadora no palanque de Lula. É uma questão... Deixa eu falar, não vou botar nessa saia justa, não. Esse é o problema pernambucano, né? Exato. Isso. Mas, para concluir, de verdade, o senhor vai ter também um encontro com os empresários do Grupo Atitude, né, que são bastante representativos aqui no Estado e defendem a modernização, cobram obras federais. Esse é o tipo de situação que o senhor espera colher subsídios para uma campanha nacional? O que é que o senhor espera desse encontro? Já teve com eles alguma oportunidade anterior? Fica mais fácil o diálogo, inclusive, sendo empresário, né? Jamildo, eu tenho uma forma de fazer gestão, de administrar, que é escutar todo mundo. Na minha pré-campanha e campanha de 2018, eu fui em mais de 200 municípios de Minas Gerais, de carro, 70 mil quilômetros. E quando você vai e escuta quem produz, quem trabalha, quem está lá no sol quente, você começa a ver quais são os problemas que eles enfrentam e o que pode ser feito, principalmente por parte de prefeitura, do Estado, do governo federal, para poder atrapalhar menos. Às vezes não é nem ajudar, às vezes é atrapalhar menos. Às vezes só de você eliminar alguma exigência ali, você já resolve o problema da pessoa. Como governador, eu continuo fazendo isso, já fui em 430 cidades de Minas, diferentes. Se pegar Uberlândia, Juiz de Fora, eu já fui 15, 20 vezes, estou contando uma vez só. Então, eu sou um governador chão de fábrica, eu estou sempre em campo. E o que eu vou fazer aqui também, em Recife, é a mesma coisa, é estar escutando quem trabalha aqui. Sei que os problemas aqui são diferentes dos problemas de Minas Gerais, e eu falo que quem administra, muitas vezes não precisa de ter ideia brilhante, ser nenhum gênio, não. Só de escutar o empregado, o gerente, e resolver o problema dele, o negócio vai embora. E foi o que eu fiz, eu acho que a maior parte da minha vida. Eu ia nas lojas da empresa, o gerente falava, isso aqui não está bom, tem de mudar, o funcionário falava, muda isso aqui, que o cliente vai ficar satisfeito, e a gente vai fazendo o ajuste e a coisa vai fluindo, entendeu? Então, eu continuo fazendo a mesma coisa. Das últimas vezes que eu estive aqui em Recife, acho que é a terceira vez que eu venho como governador, é para estar escutando. Com você aqui, que eu estou tendo de falar muito, entendeu? Que eu costumo muito mais escutar, ouvir do que falar, entende? Então, eu quero sair daqui cheio de ideias, eu não vim trazer ideia nenhuma. O que dá certo em Minas não quer dizer que vai dar certo aqui em Pernambuco. Então, estou aqui para escutar quem trabalha, quem investe. Mas é inteligente de sua parte e tem tudo a ver com o estoicismo, né? Deixar o ego de lado, tentar focar no que você pode resolver, se preocupar com o que você pode controlar, porque o resto tem que deixar acontecer. Olha, eu preciso realmente acabar, porque meu videomaker me avisa ali que a gente já estourou o tempo. Foi um prazer enorme, uma honra enorme recebê-lo. Volte mais vezes, boa sorte na sua jornada, né? Tenho certeza que vai ser bastante recompensada. E até a próxima.
Obrigadão pela oportunidade de a gente conversar. Foi um prazer, Jamildo. Muito sucesso aí com o Pode Já, né? Gostei do nome, né? Tá aí, Você sabe que Já. eu sou metido. Tem um pode pá, eu disse, rapaz, tem pode pá, pode ter pode já de Jamildo, acabou. Exatamente, E um nome diferente. É o primeiro nos meus 61 anos que eu conheço. Perdeu Viu? nada, perdeu nada. Não conheço um xará seu, deve ser raríssimo o nome, né? O que o torna precioso, concorda? Demais. Você sabe que eu voltei da Espanha, aí eles vendem um cartãozinho, né, que você coloca seu nome e como se fosse um toureiro. Aí o cara, que não vai botar aqui? Aí você bota Ramildo de Luiza. Luiza é minha mulher, né, minha senhora. Aí, Ramildo de Luiza. Aí eu virei toureiro e virei famoso. Exato. Na Espanha. Muito bom. Excelente. Deus Muito prazer aí. Prazer foi meu. Com trabalhos técnicos de Jairo Lima, a gente conclui mais um Pode Já. Abraço, até a próxima.